Olá, sejam bem-vindos a essa live. Vamos conversar aqui junto com o Ney Kloster e com a Ana Gabi Bastos, que vai conversar com a gente sobre essas pequenas iniciativas que os pais podem ter para serem mais proativos e colocar em prática aí estratégias relacionadas a lemas familiares e projetos em casa, assim, qual vai ser as nossas regras. Bom, agradecer a presença da Ana Gabi aqui, que eu sei que é sempre toda uma correria para colocar todo mundo para dormir, finalizar o jantar e essa horinha que é uma hora de ouro, assim. Mas a gente queria aprender aqui com você também, que eu vejo com muito carinho todas as iniciativas que você propõe aí para tuas pequenas, para tua família. E eu sei o quanto isso não sei, é interessante da tua parte, porque a gente vai compartilhando e se inspirando cada vez mais, assim, né, em aprender e colocar em prática, sem medo de aplicar os conhecimentos que a gente vai aprendendo por aí. Então, bom, eu sou a Cissa Kloster, tenho aqui sempre comigo meu pai, que a gente fala muito de educação personalizada, experiência com a família grande, vocês também aí têm família maior que a nossa, mas a experiência da família grande e como a gente foi estudando sobre educação e aprimorando cada vez mais esses planos de ação e propósitos educativos, né? Mas então, a Ana Gabi, que ela coloca várias coisas em prática, né? E eu queria já perguntar para você, Ana, assim, como que é essa experiência da maternidade, já com esses propósitos educativos, como que é a sua rotina familiar, assim, e quais são os pequenos encargos que você propõe aí para as suas pequenas sentirem parte, assim, da família, da casa, né? De todo esse teu envolvimento? Bom, é que eu nasci também numa casa em que eu fazia as atividades do lar, né? Minha mãe sempre dividia os encargos, então foi meio natural para mim, né? Fazer com que minhas filhas também participassem do cuidado da casa. Não, a minha filha mais velha, não sei se todo mundo sabe, tem 3 anos, e a minha mais nova tem 1 ano e meio. É, tipo, é super encargo, né? Ela Elas participam comigo do cuidado do lar mesmo. E elas amam, nossa, é tipo a atividade do momento, né? Elas amam fazer parte. E assim, começou eu incluindo elas na atividade quando eu tava com a Manuzinha, né? Ficava o dia inteiro com ela. E eu precisava dar conta das atividades da casa, também de outras atividades, e ela fazia tudo comigo, né? Ficava junto comigo. Então, e, a princípio, eu comecei a incluir ela mais para conseguir dar conta daquela tarefa e, e ela se entreter. Mas depois eu fui vendo vários pontos positivos dela participar, sabe? De verdade, desenvolvia ela, eu via que ela ficava feliz de ver que ela era capaz, que ela tinha autonomia, né? E também ela começou a aprender pequenos atos de para fazer o outro feliz. Então, o papai fica feliz, vamos arrumar a mesa. O lugar do papai era sempre com uma caneca legal. Então, pequenas ações para deixar o outro sem nada. Cuidar do lar é isso, né? Porque a gente limpa para bagunçarem, né? A gente organiza para bagunçar, limpa para sujarem, é normal. Mas é para deixar o outro feliz, né? Por isso que é tão bonito esse trabalho, né, do lar. E minhas filhas foram curtindo muito fazer parte disso, principalmente com esse olhar. Nossa, vamos fazer algo para a irmãzinha ficar feliz, então vamos arrumar a cama dela de tal jeito. Então, eu fui vendo o crescimento delas com isso. E eu fui levando mais a sério, né? Antes era só para que eu conseguisse dar conta das tarefas. Mas quando eu fui vendo o benefício para elas mesmo, e mesmo piquititicas, né? 3 anos e 1 ano e meio. Quão benéfico é para elas fazerem parte, assim, do cuidado do lar, né? E aí que eu fui inserindo ela de forma um pouco mais estratégica. A Manuzinha, em 3 anos, eu consigo definir melhor tarefa. A Lili é minha parceira. Estou aspirando a casa, ela tá passando a vassourinha dela atrás. Tô passando pano nos móveis, ela adora passar pano nos móveis. Então, eu vou dando tarefinhas junto comigo. Mas a Manu, ela já consegue ter um encargo. Então, hoje, ela só sai do quarto para ir para a escolinha, né? Quando o quarto tá arrumado. É super legal de ver aquela cama aqui quando eu entro, depois de deixar ela na escola, porque eu tô na correria, volto para casa e começo a pôr as coisas em ordem e vejo o quarto que ela arrumou. Eu já postei várias vezes nos stories, que eu acho muito engraçado. Aquela cama com lençol, que você viu o esforço que ela esticou, mas do outro lado que ela não alcança, não tá nada esticado. Você vê que teve aquele esforço, né? Um monte de ursinho na cama, mas você vê que tem uma história, tem um ursinho carregando o outro, um fazendo carinho, tipo, é muito
fofo de ver o amor que ela fez aquela tarefa, sabe? E ela tira o pijama e põe o uniforme, e ela guarda o pijama no armário, é aquele jeito, né? Mas era bonito de ver, porque existe um esforço para fazer com carinho, me fazer feliz, né? Diante da tarefinha dela. Tá bem legal, tá sendo bem legal fazer com elas. Falou. Eu achei assim espetacular, porque os filhos pequenos, eles têm começo, eles têm uma necessidade de participar do grupo. E você fez ela participar do grupo. Então, tudo aquilo que ela queria era estar junto desse grupo familiar. Para ela é o apoio, é a segurança, é tudo. E você conseguiu fazer isso de uma forma muito bacana e ela fica feliz. Você viu que fazê-la capaz de arrumar a cama do jeito dela, né, as condições dela, ela fica muito feliz. Parabéns, que é ensinar a autonomia desde cedo. Poder ajudar a irmãzinha, poder dar um carinho pro pai com uma xícara diferente que ela sabe que ele gosta. Ah, isso não tem preço. Parabéns por isso. Olha como é bom essa contribuição que vocês estão dando no Instagram também eu gosto demais, porque traz essa experiência de uma família, né? Uma família grande que tem tanta riqueza que a gente precisa ser compartilhado nas redes sociais, né? Imagina, assim, meus pais me ensinaram tanto, seria super legal também se eles tivessem, assim, essa iniciativa igual vocês. É muito importante que vocês façam também nas redes sociais, a gente aprende demais. Quando eu cheguei aqui de viagem, estava 2 dias, 3 dias fora. Chegamos bem tarde. Estava em Brasília, dei uma aula no colégio lá. No sábado, eu fiquei do domingo lá com a minha esposa em Brasília e chegamos, eram 11 horas da noite. E você falou daquele carinho, né? E aí, quando a minha esposa entrou em casa, a cama dela estava arrumada. Foi um carinho, porque são pequenas coisas que esses filhos que estavam aqui arrumaram, deixaram bonitinho. Então, a gente falava justamente como o ambiente da família, assim, a casa, se a mãe, ela toma conta e quer fazer tudo, né? E não deixa, né, nessa própria live, dizendo, às vezes a gente não deixa as crianças terem tanta iniciativa porque a gente quer tomar o mando, quer organizar, quer pegar a batuta outra vez e quer reorganizar aquilo do nosso jeito, né? E a gente rouba uma oportunidade, que é uma oportunidade de servir, e a gente vê que se a gente não ensina como fazer, não dá esse espaço para que eles façam junto, e não mostra e não valoriza esse processo, dizendo, olha, assim, é um bem que a gente quer compartilhar, é isso que a gente quer fazer feliz o outro, é esse detalhe que é trazer beleza para casa, e a gente faz o outro feliz, a gente é feliz quando a gente faz o outro feliz, mas a gente precisa dar essas ferramentas, né? Então, o cuidado da casa, esses detalhes assim, precisa ensinar porque é assim que a gente vai ensinar os outros a servir e é assim que a gente vai descobrir como ser feliz de verdade, cada um na sua própria família, né? É bonito isso que você falou, né? Onde no mundo a gente aprende que fazer o outro feliz vai deixar a gente feliz, né? O mundo ensina o contrário. Tem a nossa casa, nessas pequenas ações, tipo, pequenas mesmo, a caneca na mesa, o ursinho na cama da mãe, que a gente aprende que, nossa, fazendo o outro feliz, a gente realmente se sente mais feliz, mais realizada, né? É uma experiência que as crianças só vão ter dentro de casa, né? Então, a gente não pode perder mesmo esses momentos, essas oportunidades, né? Você tem que aprender, às vezes, a errar. Lá em casa, a gente aprendeu isso não por uns livros, não pelas lágrimas, mas pela necessidade. Família numerosa, você acaba tendo que fazer isso. E eu lembro que uma vez uma das filhas estava aguardando, porque a gente já fazia cozinha à noite, e eram 11 pessoas, 11 pratos, 4, 5 com elas. Eles faziam uma competição, assim, vamos ver quanto tempo eles vão levar hoje para fazer. E aí a gente levantava da mesa e tinha que todo mundo sentar lá e cada um tinha uma função. Não eram tão pequenos quanto os seus, já tinha de 12, de 13. E uma delas, guardar os pratos. E os pratos estavam numa prateleira alta e ela pôs um banquinho para alcançavam para ela e ela colocava lá, porque era o que ela queria fazer e podia fazer. E ela meio escorregou e ela se apoiou naquela prateleira, estava cheia de pratos, a prateleira baixo e todos os
24 pratos começando a cair. Eu não sabia o que ia acontecer. Daí ela olhou para mim, daí quando viu o pai dando risada, a mãe dando risada, e fala, bom, aconteceu. Não dá, porque você põe eles para trabalhar, jogar, para poder contribuir, para eles se sentirem úteis, e vai acontecer isso. Agora, não fique nisso. É uma forma de aprender, uma forma deles crescerem. Eu tentava colocar isso para o casal, daí a minha esposa falou, e foi ótimo, aí eu ganhei novos. Pai, não sei se todo mundo sabe, mas a Ana também vem de uma família super numerosa, assim, né, Ana? E também podia contar como é que era essa logística dos encargos na tua casa, porque como, claro, você tem as duas pequenas, mas também isso era dividido, todo mundo ajudava. E quando tinha algum que não queria fazer, aqui a Yara também que está participando perguntou, e quando a Manu não quer fazer, como é que funciona esse circuito, assim, de que, olha, vem comigo me ajudar. Não, agora eu quero fazer outra coisa, assim, a gente engrossa o tema e insiste ou deixa. Como que costuma ser na tua casa e como era na tua família também? Aqui com a Manu. Então, com a Manuzinha, normalmente ela se empolga, porque eu acho que eu falo de um jeito super animada. Os encargos fixos dela, ela ama, que é arrumar o quarto dela, tirar o pijama, guardar. Assim, ela faz parte da rotina, eu tô sempre do lado, né? Eu ajudo, eu tô junto. Não é uma coisa assim, faz isso, senão você não vai sair do quarto, sei lá. É, a gente tá juntas lá fazendo, então dá certo, assim, com ela. Quando eu chamo pra fazer, sei lá, alguma coisa da casa, normalmente são coisas que ela consegue fazer que ela gosta. Então, tipo, sei lá, filha, hoje vamos fazer o lanche da tarde da família, vamos fazer biscoitinho de banana. Adoram, né? Vamos lavar louça? Adoram lavar louça, porque é mais brincar na água do que lavar louça, né? Então, assim, em geral, a Manu ainda não chegou nessa fase de recusar e tal. Quando ela recusa, tipo, porque ela tá entretida em alguma outra coisa, às vezes eu nem me importo tanto, sabe? Mas, em geral, ela tá sempre participando. Agora, na minha casa, nossa, sempre tinha os irmãos que, ou sei lá, vai estar super fazendo suas atividades, sua mãe pede justamente pra você e os outros lá fazendo outras coisas, você fica sempre achando, ué, mas por que não o outro? Ou sempre tem o que não fazia. Eu demorei pra entender quando eu era com os pais em fazer assim por amor as coisas, sem comparar com os outros irmãos, enfim. Mas em casa todo mundo sempre teve encargo a vida inteira, assim, que eu não lembro quando eu era muito pituquinha, né? Mas desde que eu me lembro, eu sempre tive um encargo. Teve uma época da nossa vida que a gente tinha até uma funcionária em casa, mas minha mãe nunca deixava ela arrumar nossa cama, arrumar nossas roupas. Isso era a gente, né? Então, assim, as nossas coisas sempre foi a gente que cuida das nossas coisas, né? Até roupa. Então, roupa rasgou, minha mãe ensinava a gente a costurar, ou botar o botão, colocar o botão de volta, porque provavelmente depois ia passar para outro irmão, então você tinha que cuidar, né? Das nossas coisas pessoais. Mas sempre foi muito natural na minha casa, sabe? Como minha mãe também fazia tudo junto com a gente. Minha mãe era muito. Ai, eu esqueci o termo. Tipo, quando a gente era criança, ela era muito lúdica. Será que é isso a palavra certa? Fazia comida. Sempre era uma dinâmica, uma gicana. Meu pai sempre participava também. Era muito gostoso, era um momento em família. Eu percebo com as minhas filhas hoje. O fato de delas fazerem algo em família, assim, já empolga elas. Tipo, não é uma coisa que ela faz sozinha, né? Eu tô na cozinha junto com ela, então, ai, ela tá fazendo uma coisa com a mamãe. De manhã, elas sempre lavam louça com o Rafa, meu marido. Meu marido e as duas, quando umas banquetinhas altas, elas lavam a louça para o café da manhã. Elas amam, mas porque é um momento com o pai, que não é tão frequente que nem comigo, né? Porque ele vai trabalhar e volta no final do dia, né? Então, para elas é uma experiência em família, é uma coisa muito legal. O que eu me recordo é isso, sabe? Sempre foi algo em família, algo divertido. De final de semana, gente, não sei se eu já contei isso é pra você alguma vez. De domingo, a louça era o nosso pesadelo, né? Era aquela louça de domingo. Meu pai que cozinhava de domingo, então ele, nossa, era 10 frigideiras para fazer uma coisa. Meu pai tinha uma louça gigante. E ninguém queria pegar um cargo da louça do almoço de domingo, ninguém. Aí meu pai, ele pegava uma caixa de bombom, era sempre a sobremesa do domingo. Mesmo quando tinha visita, a visita participava. A gente morria de vergonha no começo, mas depois virou diversão, né?
A visita ia lá comer, todo mundo ganhava o bombom de sobremesa, mas o bombom era sorteado. Então, cada um tinha um número, ele sorteava os bombons, então tinha irmão meu que ganhava 10 bombons e tinha a gente ganhava nada. Depois se dividia. E com esse mesmo número, meu pai sorteava a louça, por eliminação ainda. Os dois últimos ficavam com a cozinha, louça, flor, tudo, né? Então era aquela gritaria, né? Meu pai saía correndo com a camiseta na cabeça, porque ele foi eliminado, que ele não ia lavar. A gente se divertia domingo. Sempre que os dois últimos iam lá lavar a louça, e sempre que ia uma visita, gente. Dava muita visita, teve que lavar a louça, né? Mas meu pai fez, meus pais, né, fizeram com que fosse algo divertido, né? E sempre tinha uma mãozinha da minha mãe ali ajudando, outra pessoa passando ajudando. Mas foi o que meus pais resolveram para não ter conflito no encargo da bolsa de domingo. E que marcou nossa família. A gente adora. Os amigos que vinham fazer visita fazem isso hoje na casa deles, porque eles achavam super divertido. Também, né? Levar com diversão. Então, olha só, ele colocava número em cada bombom ali ia sorteando, fazia. Cada pessoa tinha seu número. Eu tinha o meu número, porque eu sou o número 7 das filhas, então sempre era o número 7. Aí cada um tinha seu número e ele ia sorteando. Ele tinha vários números dentro de uma canequinha e ia pegando. Quem ganha esse bombom é o número 7! E a louça era por eliminação. Então, quem que vai. Os dois últimos que ficavam na caneca iam lavar a louça. Então, ele ia tirando os números da caneca e eliminando. Não vai lavar a louça, não vai. Aquela tensão ali no final, né? Para ver para quem que ia sobrar. Mas o legal é isso que você falou, né? De repente a mãe já vinha, outra pessoa, outra voluntária se unia, fazia algo assim, sem a pressão ali, que agora, não, a gente se ajuda, né? E esse é o momento da família também crescer. E é muito interessante tudo isso. E sabe o que eu queria também? Eu não sei, eu vejo que você põe também isso na tua geladeira. Eu vi que você pôs alguma vez a virtude do mês, né? Assim, a generosidade, foi o tema dos adesivos lá. Isso também vocês viviam na sua casa? Como que era? Ou como que surgiu isso, assim, na, na tua didática de mãe, assim? Gente, é que na verdade, assim, as minhas filhas, né? Cada momento, cada fase da infância ali delas, e olha que a mais velha só tem 3 anos, tem sempre muitos desafios. Eu sempre fico meio, meu Deus, o que que eu faço, né? Então, eu sempre fui atrás de ler muitos livros, trocar ideia com pessoas com experiência. Já troquei várias ideias com a Cissa, que, ai, Cissa, será que eu tô fazendo certo e tal, né? É, até e eu sempre gosto de criar ideias, ter ideias assim para tirar essas teorias dos livros e pôr em prática em casa, ou tirar as teorias dos cursos ou de ideias que eu troco com as pessoas e pôr em prática. Eu sempre converso com meu marido, nossa, eu estudei tal coisa, o que que você acha? O que a gente pode fazer? A gente sempre tira uma ideia prática, sabe? O das virtudes começou porque eu fiz um curso, chama Educação Duradoura, da Cris Iório. E ensina a virtude para criança, para cada idade, assim. E eu acho super legal ensinar virtudes e tal. Acho que. Só que eu não sabia como. E aí eu fiz o curso, achei super legal. Ele tem partes práticas. E eu fui fazendo isso. Cada semana era uma virtude. Eu lembro até que a primeira virtude foi a paciência. E eu expliquei para ela de forma super legal sobre a paciência, tá? E aí eu dava uns 2 pontos bem concretos, porque é difícil elas entenderem na prática. Então eu deixava bem concreto, assim, o que que a gente podia lutar pela paciência. Aí era só para ela, praticamente só para Manu, né? A Lili era muito bebezinha. Aí eu dando comida para ela, no mesmo dia que eu expliquei a paciência, eu servia janta, tá? E a Manu enrola para comer, né? Eu, filha, vai, come, vai mais rápido, né? Daí ela falou, ué, mamãe, e a paciência? Uhum. Eu entendi. E aí eu percebi que a luta tem que ser pra família. Não dava pra eu falar uma coisa pra ela fazer e eu não lutava aquilo. E eu sou tipo assim, a paciência tem que ser minha principal luta também, porque é uma coisa que eu tenho que lutar, mas eu percebi isso ao longo, principalmente da maternidade. E aí começou as lutinhas semanais de virtude, mas eu colocava ponto concreto pra mim, pro papai e pras meninas. Então ficava bem família, assim, né? E só que daí, mesmo assim, acho que estava sendo difícil elas entenderem a virtude, sabe?
ficava sempre eu tendo que trazer netinhas e tal. Foi daí que eu criei aquele jogo, lembra que eu mostrei? Até trouxe aqui o joguinho que eu dei no Dia das Crianças para as crianças. Que é uma caixa de celular que eu colei um monte de adesivo. Mas eu criei um jogo que tira um desafio por dia. E esses desafios basicamente são ações para praticar virtude. E elas tiram um por dia. Todo dia de manhã elas vão lá, fica de costas assim, e elas tiram a primeira cartinha. E pela imagem elas conseguem decifrar mais ou menos o que que é. E aí eu vou explicando. E aí a gente cola na geladeira. E naquele dia a gente tem que fazer aquele desafio. Família toda. Então é bem legal, assim. Tem várias coisas. E eu fiz os desenhos. Gente, a internet hoje tem várias coisas, né? Muito legal, adorei a adaptação com a família aí também. E eu fui fazendo desenho tudo com inteligência artificial, mais ou menos parecida com elas. Então elas olham, Lili tá fazendo tal coisa, a Manu tal coisa. Então, sei lá, aqui eu coloquei traga flores para mamãe e Nossa Senhora. Então, tipo, naquele dia no passeio que elas fazem, elas não podem esquecer de trazer a flor para mamãe e para Nossa Senhora. Tem um dia que elas ajudam o papai numa tarefa. Tipo, elas adoram lavar carro com raça. Então, tipo, a gente pensa, né? A gente fala uma cartinha, olha, hoje eu faço uma tarefa com o papai. Mas aí a gente define junto com elas qual que vai ser a tarefa, para não ficar também tão aberto. Ajude o papai a descansar depois do trabalho, cante uma musiquinha para ele, faça carinho. Enfim, tem tudo. Enfim, faça uma carta para vovó. E aí as meninas fazendo uma cartinha. Ai, ajude a irmã a ficar calma, cantando uma música que ela gosta. Enfim, gente, tem de tudo. Escolha uma roupa para sua irmã, ajude ela a se vestir. Ai, hoje farão a oração do dia. Vamos fazer uma brincadeira em família, esconde-esconde. Enfim, gente, já fiz um monte de coisa. Fiz 30 cartinhas. Olha que lindo. Tem que fazer mais. Eu pensei, vou fazendo, daqui a pouco vai nascer uma bebê, dá pra fazer tanta coisa que eu tô grávida, esqueci de falar, né? Saúde. Quando que vai nascer? Já tem uma data, assim? Tem. Tá previsto para 31 de dezembro. Olha que delícia, gente. É um novo. Legal, fechando o ano e abrindo aqui 2025. Queria. Então, aqui eu vi uma forma mais prática de aplicar essa questão das virtudes. Tem dado certo, mas, gente, faz menos de 2 semanas. Vai fazer 2 semanas que eu dei esse joguinho pra ela. Então, ainda tô na fase de experiência pra ver se Deus pede, se a gente vai trazer frutos pra elas. Mas tá sendo bem legal, por enquanto. Imagina. Olha o que você está fazendo, é espetacular. Você aproxima muita coisa do mundo corporativo para casa. Você faz os cursos e traz para casa fazer as experiências. E uma das coisas que eles falam é chamada teoria, que é a força do grupo. Que se o grupo lutar por um objetivo comum, um ajudava o outro a crescer e aquele problema se resolvia mais facilmente do que você achar quem era o culpado, que estava fazendo errado. Nós começamos a fazer isso aqui em casa. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei aqui. O que você faz com isso? Primeiro, a força do grupo ajuda você a não desistir. E a segunda, essa ideia tua de ficar trabalhando, você está criando valores para a tua criança. O valor, você diz assim, uma semana ela vai aprender a virtude? Não. Assim, ela não vai mudar, ainda não vai ter para sempre, ela não vai errar nunca. Isso vai criando um valor, e se você repete isso a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, a importância da generosidade de agradar o pai, de fazer isso, de arrumar tua cama, de fazer, esse dado vai ficando como um valor em que ela consegue perceber, pois um bem que você falou, olha como é bonita a tua cama, ela percebe o bem disso. Isso vai ajudar ela a tomar decisões lá por frente. Então, ela viu agora há pouco, esse tempo atrás, aí, estava vendo sobre estudo da Universidade de Harvard, falando de que as crianças que ajudaram nas tarefas de casa, que ajudavam os irmãos, elas são mais felizes, mais responsáveis depois na vida de adulto. E não é um estudo pequeno, de 70 anos que pegaram e fizeram essa relação. É isso que você está fazendo,
fruto com fazer, hoje está sendo comprovado com pesquisas científicas na Universidade de Harvard. Legal. Nossa, eu gostei muito de saber. Principalmente essa questão do grupo. Bom saber, porque a minha tendência, eu acho, né? Tipo, se a Manu faz algo errado, que é a mais velha, né? É focar que ela faça melhor. Mas é legal isso de levar pro grupo todo mundo melhorar nesse mesmo ponto. Todo mundo luta junto, que daí você não caracteriza que ela é um problema, mas assim, a família vai te ajudar, hoje, a família vai estar junto com você, esse trabalho, até essa parte de sentirem um apoio do outro. E às vezes, se ela luta uma semana, melhorou, que vai, ainda assim, daqui a pouco ela vai esquecer de fazer, vai esquecer de guardar, e de volta a lembrar mais tarde, volta a lembrar. Assim, não precisa ser um negócio, as tarefas, eu acho que quando é ad eterno aquela tarefa, a pessoa cansa e ela para de ver o bem nisso. Você como é dia do sorteio, então você nunca sabe se você vai estar ou não vai estar. E se for, hoje é meu dia, tem que fazer a sorte caiu sobre mim, não tem problema. E teu pai e tua mãe sempre junto, ajudando aquele que está trabalhando. Nunca por eles, mas com eles. E isso do grupo também é legal, até na hora de corrigir, né, pai? A gente via que até quando é algo que não sai bem, assim, e que a gente precisa chamar atenção, funcionava muito como isso não combina com a nossa família, né? Ou essa atitude não, mais do que dizer, ó, por que que você aqui foi, não sei, aqui foi desorganizada, aqui foi. É legal também que a marca, né, o peso do grupo também entra nas características da família que a gente tem, essa família, na nossa família que a gente trata as pessoas com carinho, na nossa família a gente limpa o que a gente suja, na nossa família a gente guarda o que a gente usa, e também ajudar que eles vivam isso como marcas da família, né? Isso é legal porque eu sei que também você já tem essas iniciativas aqui relacionadas às marcas da família, né, Ana? Eu acho que também é legal contar isso, que eu vi aí outro dia no Insta dela e falei, ai, a gente precisa conversar também sobre isso, das cartinhas e também desse painel que você pôs aí com os lemas da família, as regras, os combinados. Como que foi pensar isso e construir esse material? Então, assim, de forma tão lúdica, né, e visual, eu trouxe também arranquei da parede das meninas, elas não gostaram. Mas eu pensei, amanhã tá de boa. Então, assim, meus pais tinham essas regras da casa de forma bem prática, mas não tão visual, né, porque minhas filhas eles são pequiticas. E também, como eu criei essa ideia, né? Como eu falei para vocês, eu sempre tô lá estudando, lendo livros. E eu tava lendo aquele. Eu tô bem numa fase assim, para entender como lidar com as birras, entender por que que fazem as birras, como conversar, lidar com aquilo, né? E aí eu tava lendo livros sobre castigo, será que castigo é necessário? Um é Castigo é Necessário e o outro é Sem Birras e Sem Conflitos. São dois livros que eu li e que me ajudaram a ter essa ideia de forma um pouco mais prática. Porque eu entendia como meus pais faziam, mas eu lembro, assim, das regras, mas eu não sabia o que tinha por trás, né? Como que eles criavam, como que eles lidavam com aquilo em família, né? E aí, lendo esses livros, eu consegui ter um pouco de noção de como fazer essas regras da casa. E são coisas muito simples, muito concretas e pequenininhas para elas mesmo, que os livros, esses dois livros, resumidamente, eles falam de forma parecida uma estratégia, que é assim, o casal escrever quais são os principais conflitos, os problemas ali que é ter na casa, né, de comportamento da criança, do filho, dependendo da idade, né? E aí, cada um individualmente faz isso, em um momento tranquilo, o casal se reúne para trocar ideias sobre esses pontos. E com certeza não tem pontos em comum. Então, minha filha Manuzinha, que ela tá sempre chorando para pedir as coisas, né? O que será que tá causando isso nela? A gente conversa sobre. E tem o que pode ajudar ela, né? Que frase ali no cartaz, que ordem que a gente pode pôr ali, que ajude ela a lembrar que ela não precisa falar sempre chorando, por exemplo, né? E então é mais uma ajuda, porque é uma coisa que a gente estava sempre falando em casa. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. Brincar, irmã
brincam com carinho. Daí tem as duas que eu fiz mais ou menos pra exibir pra elas brincando, legal. E aqui elas puxando o brinquedo uma da outra, tal, que. E aí embaixo, nunca pega os brinquedos da mão da irmã, sempre peça com carinho. Elas não sabem ler, então o que que eu faço? Eu coloquei essa regrinha no quarto delas. Daí eu fui lá com elas, mostrei a regrinha, contei o que estava acontecendo aqui, contei o que estava acontecendo ali, interagi com elas, o que vocês acharam, tal, e elas foram contando junto e tal. E aí eu fui falando, a gente pode arrancar o brinquedo da irmã? Não, então vamos pedir com carinho, porque não tem problema você querer o brinquedo que tá na mão da irmã, mas pede com carinho e tal. Porque eu e meu marido, a gente percebeu que a maior, elas amam brincar juntas, mas elas sempre estão brigando também, né? E aí eu não sabia o que que tá causando tanta briga. A maioria das vezes elas brigam porque elas puxam uma coisa da outra, um brinquedo da mão da outra. A gente trabalhou bem esse ponto. Então é muito engraçado, porque eu expliquei pra elas no começo, quando tinha esses cartazes no quarto, elas ficavam indo lá toda hora pra ficar falando do que tinha. A Manu, que é mais velha, ó lá, Vivi, não pode arrancar brinquedo nenhum, tentando dar uma de mãe, né? Mas elas adoraram os cartazes. E aquilo fixou na cabeça delas. Então, assim, às vezes elas puxam um brinquedo uma da outra, com certeza. Isso não solucionou o problema, mas quando acontece, eu posso levá-las até esse lugar, mostro pra elas. Olha, lembra que a gente não pode puxar, porque deixa as irmãs bravas, vamos brincar juntas, porque a gente fica mais feliz e tal, né? Ah, tá, verdade. Daí dividem de novo. Às vezes, elas próprias são uma com a outra. Estão lá brigando, daí a irmã mais velha, Li, na verdade, você me troca comigo, eu te dou isso aqui e tal. Ela lembra da regra, sabe? Então, é algo também recente que eu tô aplicando aqui em casa, mas que eu tenho adorado, assim, ver elas próprias se corrigindo, se ajudando nessas regrinhas. E são coisas bem bobinhas. Tipo, essa aqui que eu falei do choro, vai escrito assim: mamãe e papai não entendem quando você chora. Porque minhas filhas, pelo menos, gente, falam chorando tudo. Tudo é choro, tudo é drama. Não sei se é coisa de menina, né? Agora eu vou ser um menino, vamos ver que é a diferença. Porque eu tenho experiência, né? Minhas duas filhas tudo é drama, né? A irmãzinha passou, soprou um cabelo. Ai, não soprou no meu cabelo. E tipo, tudo. Não sabem conversar, assim, né? Então tá sendo legal que a Lili às vezes chora demais. Eu levo ela até o cartaz, que é de 1 ano e meio. Olha, Lili, se você chora, a mamãe não consegue entender o que você tá falando. Lembra que tem que falar sorrindo? Daí ela tá chorando, ela para e fala: mamãe, eu fico chocada, parece essa atriz de Hollywood, sabe? Ela para na hora. Mãe, é que eu queria tal coisa. Gente, olha como muda de um segundo para o outro, né? Então tem ajudado bastante, tem sido um apoio para nossa, para ter um ambiente um pouco mais leve, a gente não ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Elas mesmas conseguem chegar àquela ordem que a gente sempre fala em casa, né? E, e ficou mais visual para elas, aquilo que a gente estava sempre repetindo, sabe? Achei que foi legal, né? Mas enfim, Esses eu são. me esteri. Deixa eu ver aqui, eu vou anotar todas as ideias aqui. Peça com carinho era o primeiro, o segundo não, de não, de falar, vem chorar, assim. Meninas grandes sabem falar, daí eu coloco aqui embaixo, né? A regra, papai e mamãe não entendem quando vocês estão chorando. Tipo, então, para conversar com a gente, tem que respirar fundo. A gente até, a Manuzinha sabe contar, eu falo assim, filha, conta até 10, eu vou te ajudar. 1, 2, 3. A gente conta bem animada, assim. Ela vai contando e vai acalmando. Agora fala. A Lili gosta de falar o alfabeto, que ela aprendeu agora. Então ela fica, ah, e, sim. Ela vai parando de chorar. Assim, é uma distração, né? Daí o outro é filhas obedientes são felizes. Aqui é que papai e mamãe dão a ordem só 2 vezes. Na próxima eles ajudam a filha a fazer. Então, às vezes a gente faz. Aí aqui a Manu conta uma história quando ela vê. Aqui o papai tá falando pra mim que é hora de sair do parquinho, né, mamãe? E aqui você e o Tom, que o Tom tá na minha barriga, tá falando pra Lili que ela não pode jogar comida no chão, né, mamãe? Que é o que elas vão nas interpretas. Ah, tava interpretando, né? Que é o que acontece mesmo. A Lili gosta de, olha a comida, já joga no chão, quer brincar com a comida. E eu fico toda hora repetindo, minha filha não pode jogar comida no chão. Mas agora eu ajudo ela. Filha, ó, comida no chão, lembra? 2 vezes eu vou falar.
Mas a Lili ainda não entende tão bem. A Manu super entende. 2 vezes a gente fala, é hora de sair do parquinho. Filha, é hora de sair do parquinho, a gente vai pra casa. Terceira vez a gente tá pegando ela e levando ela, não vou repetir. Daí ela já vai correndo, porque ela já sabe que a terceira a gente vai pegar ela. Então, não sei se é a melhor coisa, viu? Eu não tenho tanta experiência que nem vocês, de verdade. Sabe, quando você fez convite, eu fiz, nossa, que vergonha, né? Mas foi o que eu entendi dos meus estudos e tô colocando em prática, mas é uma experiência, assim, sabe? Falando super claro. O que você está fazendo? Estou aprendendo um monte. Parabéns. Estou aqui. Está certíssimo. Uma das coisas que eu li, você foi por um lado, e a gente também, eu vi quando eu apliquei essa das marcas da família, era uma maneira de você não trabalhar no negativo. Porque a gente sempre fala, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Quando você começa a falar o negativo, a criança, até no começo da infância, a cognição dela é muito difícil para o negativo. Ela é muito fácil para o positivo. E a gente esquece disso e fala muito no negativo, e ela não. No negativo, você precisa saber que existe uma consequência daquela ação. Não era para fazer isso, está tudo errado. Quando você para de fazer isso e diz, olha, em casa se faz assim, eu, Ai, eu não legal. tô não fazer aquilo. Eu digo para ela o que ela tem que fazer, que é o que você está fazendo. De uma maneira maravilhosa. Parabéns, olha, e assim, acho que maravilhado com o que você está fazendo. Você está trabalhando no positivo, que é uma coisa bonita. Mas aí você diz, como fazer o positivo? O positivo é fazer essas marcas de família. A nossa família, a gente começa assim, né? A gente não. Você vê o pai jogando a comida no chão, a mãe no chão, ninguém faz. Né? E elas vão querer participar do grupo para ser igual a você. Você é a referência dela. Então, quando ela consegue ser igual, ela quer chamar a tua atenção sempre. Ela quer chamar a tua atenção. E aí, às vezes, elas chamam a atenção quando você está com uma coisa tudo certinho em casa, às vezes não chama tanta atenção, né? Quando ela está bonitinha, é boa. Agora, quando ela faz uma besteira, normalmente você olha para ela, o que está acontecendo, filho? Então ela fala, sei como. Às vezes, se eu fizer uma coisa errada, é só olhar para mim. Faz isso para chamar a atenção. Então você tem que colocar ela na posição e tentar fazer com que ela chame a atenção de outra maneira para poder dar certo. Mas parabéns, o que você está fazendo. Os pais têm que trabalhar com isso que você fez, esses lemas da forma que você fez. Maravilha, maravilha que você está fazendo. Ai, gostei de saber. Adorei essa questão do trabalhar positivo. Por mais que, né, você fale assim que eu esteja trabalhando aqui em casa de forma positiva, de fato eu tinha lido bastante isso nos livros. Mas eu não tinha entendido de forma tão prática quanto agora você falou essa questão de, por exemplo, a Lili joga comida no chão e fala pra ela, olha, filha, em vez de ela não joga comida no chão, em casa a gente faz assim, né? Olha como o papai come, como a mãe come. Achei super legal. E interessante que ela quer chamar atenção e fazer com que ela chame atenção de outras formas, né? Às vezes ela contando alguma coisa, né? Eu gostei. Gostei muito. Estou anotando que tô aprendendo nessa live, hein? E sempre, eu não estou aprendendo um monte com o que você está fazendo. Parabéns. Não, eu acho que é muito legal essa troca. Até falei, quando eu vi as cartinhas e quando eu vi o painel ali que você fez, é justamente isso, tornar visual. Um desafio que a gente sempre propõe aqui para as famílias, no nosso Instagram também é trazer para o visual, trazer para o lúdico. Coisas que às vezes não são fáceis, né? A gente criou aqui primeiro o desafio das 5 semanas para o estudo, como ajudar os filhos a estudarem melhor. Os pais sabem que também eles precisam se envolver, estudar um pouco também, ter algumas estratégias muito práticas e tal, isso para os filhos maiores, né? Mas depois dos desafios, o desafio das 5 semanas que a gente fez com relação ao cuidado da casa. Foram várias pequenas coisas que a gente pode propor e que vai dando essa sensibilidade para as crianças, né? Então, é fazer aqui o trenzinho da ordem. A gente vai com um cesto e tal, recolhendo tudo que está fora do lugar e já ordenando isso.
todo mundo junto, né? Ou a gente pode também definir uma luta em que todo mundo arruma a cama e guarda o pijama já antes do café da manhã. E é uma marca que toda a família carrega isso, a gente vai lutar isso por uma temporada, mas já vai assimilando isso como um projeto da família e como algo que traz uma felicidade para toda a família. E várias coisas pequenas, né? A gente propôs também um aplicativo, a gente pode propor um liga-pontos, a gente pode propor um quebra-cabeça. Uma vez a gente também preparando o advento, que vai ser também os próximos passos agora que eu sei que você também tem aí o grupo que prepara o advento, assim, e tem toda uma formação nisso. Eu lembro que a gente fez, tinha uma imagem do presépio que a gente imprimiu, um com cor, né, assim, e outro sem cor, né, e a gente fez, olha, cada vez que a gente funciona nessa meta, né, por exemplo, de rezar em família, ou de fazer uma boa ação pelo outro, de servir o outro antes de servir o seu próprio prato, então, cada vez que isso funciona, no final do dia, a gente coloca como uma peça do quebra-cabeça do nosso presépio ali, que era uma imagem só, assim, né, mas a gente recortou tudo e ia colando em cima do que estava em branco, né? E era uma forma de envolver a família na preparação do Natal, de envolver a família com alguma meta muito prática, e a gente só cortou aquilo em 8 pedaços, né? Ou 12 pedaços, para não ser uma coisa muito complicada, mas tendo metas assim em grupo e tendo assim sempre essa disposição de ser um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. E isso é muito legal porque os projetos que a gente faz, a gente sabe que não podem cansam se a gente faz sempre o mesmo toda a vida, assim, né? Mas a gente tem um painel para uma temporada ou 3 painéis agora, né? E daqui a 2 meses ou um mês a gente troca os painéis, ou a gente tira esse e agora a gente vai pôr aqui o do Natal e depois a gente põe outro em outro formato que vai ser isso. Cada vez que funciona essa meta a gente faz esse liga pontos e já fechou ali o liga-pontos que é da manjedoura do Menino Jesus, ou a gente já faz um outro caminho que é o caminho também de preparação da Obrolinha para chegar mais perto ali da Sagrada Família. Várias coisas pequenas que a gente sabe que é interessante. Talvez a gente já tenha visto alguma outra família fazer, mas às vezes falta uma disposição assim de colocar em prática, né? E o que me encanta é que você já coloca em prática. Você é dessas mães que já implementam e é uma inspiração para muitas outras mães também te imitarem também nesse caminho, assim. É pensar, bom, vamos criar aqui esses lemas da nossa família, pensar aqui nos pequenos desafios que a gente pode realizar juntos. E eu acho que esse é o caminho para a gente seguir sempre se atualizando, né? E também ajudar que a família sempre queira ser um pouquinho melhor. Essa é a grande semente que você vai levar para as crianças, que elas podem ser melhor que se elas lutarem em uma pequena coisa. Eu gostei que você falou assim, é uma semana, assim, é um dia. A maior já sabe um pouco que as coisas acontecem amanhã, ela já tem uma noção do tempo. A menor, ainda para ela, o tempo ainda é uma questão difícil de entender. E ela quer manter aquela brincadeira o resto da vida, porque aquilo dá prazer a ela. Então, eu ainda não consigo perceber essa dinâmica do tempo que a gente vive. À medida que os filhos foram crescendo, quando você tiver eles com 12, 13 anos, provavelmente as lutas, você pode dizer, ó, isso aqui é por 3 semanas, né? Porque é o tempo, ou 2 semanas, que é o tempo que ela poderia fazer para poder chegar numa constância e conseguir criar o valor e uma facilidade daquilo. E outra coisa que você está fazendo muito bem feito é mostrar o bem que aquela ação traz para ela. É tesouro valioso, porque quando você quer fazer, você não tem que dar uma recompensa que vem de fora, uma recompensa explícita que eles falam, uma recompensa que não está ligada àquela atividade. Quando você quer que a pessoa repita aquele crie a virtude, ela tem que receber a recompensa daquela ação que ela fez. E você mostrar para ela, olhar, fazer ela sentir a beleza de uma cama arrumada, de uma mesa posta, de uma flor colocada para Nossa Senhora, como você falou, isso aí é o que você está definindo para que ela consiga adquirir a virtude. Diz que a virtude se consegue com uma idade muito maior? Sim,
mas ela precisa de alguns degraus. Primeiro, ela se sentir capaz de fazer, perceber esse bem e perceber que ela faz esse bem para outra pessoa. Esses 3 degraus são suficientes depois, mais tarde, para ela poder ver que ela pode ter, assim, entregar a vida para algo muito maior. Propósito de vida é maior para a sociedade. Se você não ter essas 3 degraus, ela vai ficar sempre achando que ela não é capaz. Sabe que a Ana Gabi também fez esse projeto aí dos adesivos, né, pai? Que até eu lembro que a gente conversou isso, assim, que claro, não é um bem um pouco que não é exatamente relacionado ao próprio bem, mas é um incentivo que foi por um período, né? Foi um período de tentar fazer algo pelo outro, de tentar fazer algo pela irmã, né? E cada vez que ela notava que fez algo bom pelos outros, além dessa alegria da própria atitude em si, tinha também essa motivação de colocar no painel ali no ser do armário, né? De ter esse incentivo extra, digamos, né? Então, eu vejo que, claro, a gente tem muito de valorizar o bem em si, porque também a gente não quer só não sei, um determinismo, né? De ter, assim, recompensas externas totalmente atreladas a isso, porque às vezes a gente sabe que isso pode desvincular um pouco o objetivo, né? Não quero fazer só pelo adesivo. Mas o adesivo, ele, de alguma maneira, ele confirma aquela alegria, né? E ele reforça aquele incentivo. Então, se abre esse tema. Exatamente, eu vejo que é um projeto que vale muito a pena também, pensando isso. Se a meta é pequena, a gente conseguiu, que nem esses aplicativos que a gente tem de check, né? Eu fiz, né? É uma sensação de que eu cumpri aquilo que eu tinha me proposto. E isso também nos incentiva a seguir se propondo coisas novas. Esse é uma recompensa intrínseca, né? Todos nós fazemos, né? Você faz a tua lista de coisa para fazer, e à medida que você vai discando e fazendo, você diz, puxa, eu consegui fazer aquilo que eu me propus. E você está ensinando ela. Eu acho que os painéis de que as pessoas fizeram e elas foram lá e marcaram o que fizeram, a gente sempre fala isso, né? É muito importante. Isso é importante para consolidar para ela conseguir fazer. Tem um livro chamado Quatro Disciplinas da Execução, que é como você conseguir executar algo, né, numa empresa para que ela se realize. É um livro que eu sempre cito, mas ele é voltado para planejamentos estratégicos. Se você olhar, não tem nada de família, mas ele tem essas 4 disciplinas que é muito importante. É dizer assim, onde a gente quer chegar como empresa ou como pessoa, né? Eu estou fazendo aqui para ser uma família feliz. Eu estou controlando hoje esse pequeno detalhezinho que é uma tendência, né? Eu arrumo a cama, então eu estou vendo como estou conseguindo arrumar, que é uma tendência para ser feliz. E ele fala muito de ter um painel, eles chamam de um painel. A gente fala de painel empolgante, algo que as pessoas consigam ver a sua realização de uma forma clara. Porque a gente esquece, o homem é um ser que esquece. A gente não sabe bem o que comeu ontem, né, no almoço, né, ou daqui a 3 semanas, se quiser lembrar o que que é, se ele não teve uma emoção muito forte, nem lembra. O painel ele nos ajuda a mostrar como é que a gente está caminhando. E ele fala na 4ª disciplina de ter uma reunião familiar, ou na reunião da empresa, né, que para comemorar as pequenas vitórias e fazer, que é mais ou menos o que você está fazendo, né? A cada semana a gente muda, você junta o pessoal, muda. Sim. Do casal de decidir, vamos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Porque vocês sabem onde vocês querem levar as filhas de vocês. Vocês querem levar as suas filhas para que elas consigam, né, lá na sua vida adulta, saber decidir e fazer ótimas escolhas. E essas ótimas escolhas estão nessas pequenas coisas que ela está fazendo agora. Eu posso sair do quarto e não arrumar. Se eu fosse arrumar, mesmo que eu gostaria de sair mais rápido, mas eu estou ali terminando hoje para agradar a família, você está fazendo, mas ela já está sentindo esse bem. E quando ela marca no teu adesivo, ela sente um bem para ela, e isso tudo vai reforçando, e ela vai depois ser uma adulta muito consciente.
E não é eu que estou falando, isso aí as pesquisas mesmo, sabe? Como isso é importante. E você vê, pô, de outras pessoas, às vezes, na internet, falando que, uma filha que ajuda em casa, ou que vai ficar traumatizada porque ela faz o serviço de casa. Não faz. Isso é besteira, é porque ela testa ela a ser capaz de fazer as coisas, está aumentando a autoestima dela. Parabéns. E a criatividade de ir fazer com as carinhas, você está fazendo a linguagem delas. Grandes, já tiverem com 12, 13 anos, elas vão fazer isso para as outras pessoas, elas vão crescer fazendo o bem para as outras pessoas, vão ser exemplos lá para frente. Boa. Muito obrigada. Gostei de tanta coisa que o senhor falou, já anotei tanta coisa aqui. Muito obrigada. Aprendendo tanto, gente. Eu lembro que o pai, só que nesse livro das 4 disciplinas da execução, eu lembro quando a gente viveu isso em família, ele colocava lá esse M6, quais são as metas crucialmente importantes da família, né? Então, esse também ficava lá, esse lemas também que você pôs aí da obediência também tinha algumas características da obediência alegre, rápida e inteligente, né? Eu lembro que ele fez como um painel, assim como você fez também, ele fazia isso lá em casa também. E a gente foi. E isso ajuda a assimilar e a gente não esquece mais, né? Assim, que a obediência não é uma coisa, não sei, de gente que é vítima, ou gente que não pensa, ou gente que é. Não, é algo que exige um treino da vontade, que exige. É uma linguagem do amor também, é uma forma de união. Então, são vários fatores que a gente enxerga na virtude que se a gente não fosse desde pequeno assim chamá-los a observá-la bem e vivê-la de verdade, isso talvez não fosse tão fácil de vivê-la mais para frente. Parece da obediência, a gente tinha aqui o que eu não gostava, assim, ele falou, tá bom, eu vou fazer, tá bom. Ó, isso me incomodava, porque a gente não. Ninguém tem que fazer as coisas empurradas, ninguém faz as coisas, a gente está aqui para ser feliz e feliz. E eu tava vendo o que eu podia fazer. E aí, né, para mudar esse clima, a gente tinha que fazer algo lúdico, que é o que você fala assim. Teve um dia que eu imprimi assim, eu pus assim, obediência bem grande numa folha A4. Ela é alegre, rápida e inteligente. As características. Eu imprimi umas 50 folhas. E num sábado à noite, todo mundo foi dormir e eu enchi a casa com aquele cartaz. Tinha do lugar, tinha. Mas o que eu queria, eu queria falar para eles que é dessa forma que a gente obedece, né? E obedece isso na empresa, obedece em casa, obedece nas coisas. Ela tem que ser inteligente. Então, se eu estou vendo que não funciona, eu chego, falo e eu mudo. Não é porque a mãe falou que tinha que pôr aqui, mas aquilo aí tem outra coisa no lugar. Mas eu fico ali insistindo, eu tenho que ser inteligente. Então, depois a gente deu com uma semana conversando sobre aqueles cartazes, até elas saírem todos, porque cada dia eu ia tirando um pouco, mas ficou aquilo lá. Mas você que mandar o conceito, o valor, que é o que você está fazendo. Não, mas eu acho que o legal, e até acho que o objetivo dessa live aqui é trazer à tona essas iniciativas, assim, né? Primeiro, para educar, a gente não pode ser como o vinho, né? O pai gosta dessa expressão, que a gente tem aí o filho e espera que em algum momento ele vai entender, espera que em algum momento ele vai melhorar. Não, é que ele está numa fase, mas depois já melhora. Não, a gente não pode ter não sei, ter essa ilusão de que vai naturalmente melhorar. Não, a gente precisa colocar os meios e pensar no hoje, né? O que eu tenho para educar é hoje. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de ver, de explicar, de formar, se eu quero que elas terminem o dia assim, sabendo que é isso, eu preciso conquistar o céu hoje. Então, eu vou colocar os meios e a gente faz uma campanha, a gente faz um projeto, a gente inventa uma gincana, a gente faz algo que seja de acordo com a idade delas, a partir do repertório que a gente tem, né? Mas que possa ajudar que elas vivam cada vez mais perto da virtude, porque as virtudes vão ser essas ferramentas para que a gente possa ser feliz de verdade, amar em plenitude e conquistar o céu, né? Que é o que a gente mais quer que elas conquistem. Então,
Nada, eu queria aqui trazer o exemplo da Ana Gabi, porque eu vejo que com tudo que você faz aí é uma inspiração realmente de colocar em prática essas metas, de colocar em prática estratégias, de não ser uma mãe passiva, né? Mas de ser uma mãe muito proativa e também já envolvendo todos os temas domésticos, de tarefas, encargos, porque isso que elas veem que você faz com alegria e sem reclamar, sem se vitimizar, mas como uma forma de amar, é também um super aporte aqui para o nosso fechamento desse ciclo das 5 semanas, que já passaram de 5 semanas, né, pai? Mas que a gente está aqui fechando o nosso e-book sobre os desafios que a gente pode propor em casa para que todo mundo se sinta corresponsável pela casa, também como uma manifestação de amor, né? Essa teve aqui puseram aqui no grupo, né, que as filhas choram e não querem parar. A ideia grande é com as crianças de até 2 anos, ela não tem noção do tempo muito bem claro. Então, quando ela tem algo que é gostoso para ela quer continuar nisso até o final. Ela não sabe disso. Crianças menores ainda, eu vi uma vez um pediatra comentando que ela não tem noção do tempo. E algumas crianças que às vezes choram e não querem dormir, ele falou porque ela não sabe se ela vai acordar. Imagine se você estivesse imaginando que você ia morrer agora. Se você dormir, se morre. As crianças, às vezes, elas não sabem que ela pode parar. Uma criança de 2 anos, ela vai parar e amanhã ela vai fazer. Então, um dos trabalhos importantes é você ensinar ela essa questão do tempo, ela perceber, né, que ontem a gente fez, hoje a gente está fazendo de novo, amanhã a gente vai fazer, e ela vai aprendendo com cognição, que é o desenvolvimento dessa parte do cérebro, que ela é córtex, que vai evoluindo à medida que ela vai crescendo, e esses raciocínios do hoje, o amanhã, as consequências, isso fica mais fácil. Isso me falaram, eu achei bem interessante, e depois eu vejo agora pessoas mais velhas, meu pai que está tendo uma série de derrames aqui, que você vai, depois mais tarde, quando chega lá perto do seu segundo, você vai perdendo essa conexão dessas consequências. Então, ele, que era um cara muito comedido, agora às vezes se você ele está comendo um doce, se você não dizer assim, não, agora chega, pai, porque ele quer continuar comendo doce. É a mesma forma que essa criança de 2 anos está brincando e você quer tirar dela, ela fala, não, dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho aqui, deixa eu ficar um pouco mais. Quando isso acontece, uma das coisas importantes é dizer assim, mas como é que eu vou fazer? Se eu tirar, ela chora. As emoções, eu não posso lutar, não posso dizer para ela não sentir. Então eu tenho sempre que tocar as emoções. Então, tira ela e traz uma outra emoção. Olha, vamos dar uma olhada nessa outra coisa, você mudar o foco daquele brinquedo para uma outra coisa que chame a atenção tanto quanto, né? Agora, não dá para você dizer, não, agora você tem que entender que acabou. Ela diz assim, que acabou. Então, em até 2 anos, 3 anos, é bom você mudar o foco do que tentar querer que ela entenda bem aqui. As marcas que você está colocando é muito bom. Diz, olha, tem que trocar. Mas está vendo que a mais velha começou a entender. A mais nova ainda não está no raciocínio. Na área a mais nova, a gente tem que trocar as emoções. Aqui a gente tinha, às vezes elas choravam, a gente tinha uma brincadeira aqui em casa, que às vezes batia por qualquer coisa, daí abria aquele choro, e a gente, era quente, a gente abria a casa e tinha umas joaninhas voando no teto. A gente falou, olha a Joaninha, vamos achar a Joaninha. Aí você mudou o sopro dela. Aí ela queria achar a Joaninha, a gente fazia a festa do Joaninha, e aí a cabeça já estava doendo mais, já esqueceu o sentimento, né, da dor e as coisas assim. Então, para as crianças pequenas, não tente cortar um brinquedo. Vamos tocar e fazer. Vamos fazer uma outra coisa. Olha, vamos fazer um banho legal, não sei o quê, vamos fazer alguma festa. Você tem que fazer lá e dizer. O que elas querem é pôr as crianças para dormir e deitar porque elas estão muito cansadas. Então, tudo isso ela fala assim, é muito difícil. É difícil, eu sei. Mas quando a gente faz, dá certo. E você está vendo aí que
muitas coisas que você tá fazendo dá certo. Parabéns. Gente, que legal. Isso eu tinha, só para um parênteses, né? Essa questão da criança brincar e você cortar a criança para fazer outra coisa, tipo, é hora de comer, ou era de tomar banho, a criança chorar, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dando um conselho sobre isso e falando assim, como a criança não tem uma noção de tempo, né? O tempo mais próximo possível tem que ser bem visual para ela. Então, a criança lá brincando com a boneca, olha, agora você vai dar a última papazinha para sua boneca, depois a gente vai tomar banho. Pode dar uma última papá para a boneca, porque daí ela entende esse tempo. Ah, é o tempo de eu tomar banho, daí eu vou tomar banho. Mas eu adorei de você estar fazendo uma atividade super legal, que é brincar de bonequinha, e vai para outra legal, não tem por que chorar, né? Você vai tomar um banho com o sei lá o quê, né? Com as panelinhas, sei lá. Faz com que o banho seja divertido, né? Ou então vamos ver os cachorros do vizinho, que minhas filhas adoram ver os cachorros do vizinho pela janela, e depois a gente vai jantar, né? Então, tira o foco, né, da coisa ruim de parar de brincar e traz um foco para uma coisa legal também, né? Eu gostei demais desse conselho. Gente, mas olha, já tá tarde aqui, mas a gente, entre ideias e sugestões, assim, e conselhos bons, né? Mas eu queria agradecer, na verdade, toda a disposição aí de vocês, dos dois, né? Mas especialmente da Ana Gabi, que tá aqui com a gente, contando um pouquinho da experiência dela da Manu com a Lili. Agora que vem o Tom, depois vamos ver como que vai ser ainda mais criativa essa mãe, cheia de ideias, assim. A gente está esperando aqui para ver essa família crescer, né? E ver quais vão ser as próximas estratégias aí, né, Gabi? Mas muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Estou aprendendo muito com vocês. Estou morrendo de vergonha de participar, porque eu não me sinto assim como experiência de fato para compartilhar. Mas eu fiquei muito feliz de poder trocar essas figurinhas com vocês. Eu fiquei muito feliz vendo tudo que está fazendo, achei excelente. Eu acho que esse é o caminho que você tem. E eu achei bacana que você falou no início. Muitas coisas eu aprendi com meus pais, da forma com que eles fazem. E você hoje está estudando mais, está indo mais a fundo naquilo lá. Mas é bacana até ver essa gratidão que você tem pelos teus pais. Achei muito bonito esse teu carinho e como você falou dos seus pais, assim, eu achei muito bacana, assim. Parabéns. Parabéns pelo menino que está chegando aí. Que cada filho é uma obra de arte que você vai ter que esculpir. Agora, saber que você vai definir para eles um propósito, ajudar eles a descobrir o propósito de vida deles. E esse começa essa pequena arrumação da cama que você está fazendo com ela de 2, 3 anos. Ai, gente, muito obrigada mesmo, viu? Então, deixou um beijo para vocês e até a próxima. Até depois é,